Ela lhe parecia tão bela, tão sedutora, tão diferente da gente comum, que não compreendia que ninguém se transtornasse como ele com as castanholas dos seus saltos nas pedras do calçamento, ou tivesse o coração descompassado com os ares e suspiros de suas mangas, ou não ficasse louco de amor o mundo inteiro com os ventos da sua trança, o vôo de suas mãos e o ouro do seu riso. Essa aqui é a forma como o Florentino Ariza vê a Fermina Daza no último encontro que eles tiveram antes do rompimento. E é aqui que eu vou retomar com vocês, então, a história de O Amor nos Tempos do Cólera. Nós estamos precisamente na página 121 desse livro e ainda não é muito clara a forma por que nós continuamos aqui. Quero dizer, por que nós continuamos com a leitura? Nós já sabemos de antemão, desde o início do capítulo, que esse vai ser um caso de amor. Na verdade, mais uma ilusão de amor malograda. Porque é assim que o Florentino vai receber todos esses anos de cartas trocadas com a Fermina. Ela então vai dizer a ele para que ele a esqueça. Na verdade, eles viveram uma ilusão. Mas a forma como o Garcia Marques descreve toda essa ilusão, toda essa observação, todo o passeio do Florentino atrás da Fermina, seguindo os passos dela no grande mercado da cidade, é uma forma tão bonita, é uma forma tão encantadora que, em lugar da gente querer desistir do livro, a gente quer se aprofundar. A gente entra nesse âmbito de amor, de cólera, de doenças, a gente entra nesse alvoroço do mercado e nesse alvoroço dessas paixões, a gente realmente tem vontade de mergulhar para saber o que aconteceu. Qual então o destino do Florentino, da Fermina e como é que o Juvenal Urbino, esse médico tão famoso, vai entrar na história deles. Nós vamos começar então o capítulo 3 com o Dr. Juvenal Urbino, o solteiro mais cobiçado da cidade, com 28 anos, rico, bonito e inteligente. Aparentemente o homem perfeito. Então nós vamos seguir nesse capítulo 3 o Garcia Marques, na forma como ele vai contar pra gente todas as proezas acadêmicas e clínicas, inclusive sanitaristas, do Juvenal Urbino. A gente vai conhecer a fundo todas as mudanças, toda a luta dele para melhorar as condições de vida e também de morte na cidade. Ele vai mudar a organização dos cemitérios e ele vai propor um outro método que vai realmente acabar com a epidemia de cólera morbo. O pai dele vai ser um médico também que morreu em função de uma epidemia de cólera asiático com sintomas mais ou menos parecidos que o cólera que ele estava enfrentando nessa época. E então o Juvenal Urbino, ele vai realmente exterminar tudo isso. Ele vai fazer mudanças importantes nos hospitais, na cidade, nas construções. Ele vai propor uma série de mudanças que para aquelas pessoas são desafios, são coisas estranhíssimas, mas que ele trouxe realmente da Europa, sobretudo de Paris. Vamos conhecer a história de como ele conheceu a Fermina e como ele sempre contava para os amigos que a história deles começou com um equívoco clínico. Um amigo do pai da Fermina pediu para que o Juvenal Urbino fosse examinar a filha de um amigo que estava com sintomas muito esquisitos. Então ele foi lá, e o pai no quarto esperando aquele recato dela, tendo que tirar a blusa e mostrando os seios de moça, e ele um pouco constrangido, ela também. E então, na verdade, a Fermina não estava com cólera, ela estava com uma gastroenterite, e ela repousou e seguiu as orientações dele e ficou curada. Mas quem disse que o Juvenal Urbino, ele parou de voltar a casa? Ele disse que só voltaria se fosse chamado, mas, no entanto, uma vez por semana ele ia até lá, até que ele conseguiu, é claro, não lhe faltavam atributos, ele conseguiu cativar o pai da Fermina. E então eles passaram a ter uma espécie de acordo de que o Juvenal Urbino, ele então faria corte à Fermina, embora ela fosse muito teimosa e se recusasse a realmente encorajar o afeto e o compromisso que o Juvenal Urbino tinha interesse em travar com ela, em começar com ela. E foi nessas conversas com Lorenzo Daza que
o Juvenal Urbino aprendeu a jogar xadrez. Imaginem vocês que, apesar de ser um homem super culto, bastante viajado, ele sequer tinha jogado na vida uma partida de xadrez. E ele se tornou, então, um apaixonado por esse jogo, tanto que ele passou a jogar no café da paróquia, um café bem tradicional da cidade, e foi ali que ele conheceu aquele refugiado antiliano do início do livro. Então, foi com o Lorenzo Daza, o pai da Fermina, que essa costura, que essa entrada do xadrez, então, tem lugar na nossa história. Porque é realmente nessas entrevistas do Lorenzo Daza com o Juvenal Urbino que o grande médico vai se tornar também um grande enxadrista, vai se tornar não só um amante do xadrez, mas também um homem bastante habilidoso. A Fermina era tida então como teimosa como uma mula e ela vai resistir até o momento em que a prima dela, a Hildebranda Sanches, que apoiou aquele romance epistolar com Florentino, ela vai aparecer na cidade a convite do pai da Fermina e ela vai então se colocar numa situação e ela vai conhecer o Juvenal Urbino. Ela vai conhecer o médico e vai ficar caidinha por ele. Claro, o sujeito é bonito, é interessante, é educado e parece cheio de senso de humor. Ela não entende como a Fermina pode pensar ainda em rechaçá-lo. Então, ela vai dizer que com certeza tinha ficado com vontade de beijar os bigodes do Juvenal Urbino. E aí, nesse momento, nessa noite, a Fermina vai tomar a decisão. Certamente, mas sem confessar isso, Garcia Marques não põe essa confissão nem nos pensamentos da personagem, mas a gente pode adivinhar. Diante da iminência de talvez perder o noivo, perder o apaixonado para a prima, Hildebranda Sanches, a Fermina vai então autorizar o Juvenal Urbino a escrever cartas a ela, a visitá-la. E assim vai começar o noivado deles, e então a Fermina e o Juvenal vão se casar. Eles vão se casar, eles vão para Paris, vão ficar mais ou menos 2 anos lá e a Fermina vai voltar grávida do primeiro filho. Enquanto isso, nós vamos conhecer paralelamente a vida do Florentino Ariza. Ele vai então ascender no telégrafo, mas ele vai ficar muito triste com o rompimento da Fermina. Ele vai fazer uma longa viagem, vai desistir no meio do caminho, vai voltar para casa, vai abandonar o emprego. E a mãe dele vai ficar sem saber o que fazer, sem saber como orientá-lo na vida. Ele vai conhecer várias mulheres e ele vai escrever cadernos com casos de amor que ele teve. Não todos os casos, mas só aqueles que foram significativos. E até o momento da história ele tinha escrito, até os 76 anos de idade, quando o Juvenal Urbino morre, ele tinha escrito sobre 622 histórias de amor, de envolvimento que ele teve com mulheres ali da cidade. Então, muitas histórias, não todas. O Garcia Marques ressalta que ele só tinha relatado as mais importantes, mas é esse tipo de vida que ele vai levar. Ele nunca vai se casar, ter nenhum noivado. Ele vai sempre se envolver em relações assim, escondidas, subterrâneas, subreptícias, relações sobre as quais quase ninguém vai saber. Tanto que o tio dele, o irmão desse pai aristocrata que ele teve, ele vai desconfiar que o sobrinho ele possa ter um interesse acima do normal por homens e não um interesse por mulheres. Então ele vai achar que o Florentino gosta de homens, quando na verdade ele é só um cara muito discreto, muito desiludido no amor, que espera ainda encontrar a Fermina Daza. Ele espera não esse encontro de vê-la na rua, no mercado, mas ele espera aquele momento do encontro em que ele vai ser para ela e ela vai ser para ele. Então essa história tem também o seu ponto de virada aqui, quando o Florentino Ariza decide que o Juvenal Urbino vai ter que morrer um dia. E no dia que o Juvenal Urbino morrer, ele, Florentino Ariza, vai estar ali esperando pela Fermina Daza. Imaginem vocês, hoje em dia, como é que a gente pode ver uma história assim? É uma história muito louca, é uma história muito incrível, é fantástica. E a gente realmente fica acompanhando as proezas sexuais do Florentino Ariza. Ele se envolve com moças bem jovens, meninas de 14 anos. Tem coisas aí que hoje, moralmente, a gente condenaria. Mas naquela época, tudo isso parecia muito inofensivo, parecia muito diferente
de uma certa asepsia moral que a gente tem hoje em dia. Sem querer condenar nenhum lado, nenhum outro, é uma outra realidade com a qual a gente está entrando em contato. Uma outra realidade em que talvez as pessoas se sentissem menos vítimas do que hoje em dia. Porque naquela época, naquele lugar, sob aquele sol caribenho, eu acho que todo mundo era igual. Todo mundo estava sujeito às mesmas doenças, às mesmas calamidades e à mesma paixão daquela terra. Então, o Garcia Marques vai seguir contando pra gente essas peripécias do Florentino e vai seguir contando também a vida do Juvenal Urbino, como ele procurou trazer para a cidade o primeiro balão, ele fez o primeiro passeio de balão com a esposa, ele trouxe uma série de concertos, ele realmente fertilizou a vida social, a vida cultural da cidade, jogos florais que eram na verdade concursos de poesia e de arte, então muita coisa ele fez ao lado da Firmina. E ele sempre se perguntava, assim como ela sempre se perguntava, se aquilo que eles tinham era amor. Se aquilo que eles tinham no casamento, o filho que já tinha nascido, se tudo aquilo tinha sido provocado, motivado por paixão, por amor, como a relação deles podia ser definida? O que era exatamente aquilo que eles viviam? A Firmina começou a se sentir muito triste, muito deprimida. Ela tinha muitos embates com a sogra e com as cunhadas. Ela vinha de uma classe social mais pobre, mas ela tinha uma certa empáfia, ela tinha uma certa elegância, uma certa postura. E ela não se permitia ser dobrada pelos ditames da sogra. E na verdade ela vivia na mesma casa que a sogra. Ela tinha ido morar na casa onde o Juvenal Urbino já vivia com a família quando ele tinha voltado de Paris. Então ela vai ficar muito triste e o que vai acontecer é que ela vai ter uma longa conversa com o Juvenal Urbino. Ela vai pedir a ele para que eles voltem a ter aquilo que eles tiveram em Paris. Aquela sensação de amor, aquela espécie de lua de mel eterna, para que eles retomassem o casamento daquele ponto ali onde eles tinham parado em Paris. Então eles vão para Paris, vão passar cerca de 3 anos lá. Nesse ínterim a sogra vai morrer, as irmãs vão se hospedar, vão se instalar num convento, já que elas não se casaram. A Firmina e o Juvenal, eles vão voltar da Europa grávidos. A Firmina está grávida da segunda filha, a Ofélia. Então, eu deixo aqui vocês nesse vídeo 3 com essa história que tá ficando cada vez mais apaixonante, cada vez mais quente, úmida, exatamente como é o clima dessa história que o Gabriel Garcia Marques começou a contar pra gente. Espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando aqui, então, a leitura conjunta do Amor nos Tempos do Cólera. Eu vejo vocês, então, no vídeo 4. Tchau!